Olá, poucos assuntos aqui recebem uma parte 2, mas ontem eu falei sobre incômodos e se você ouviu hoje eu vou trazer um pouco sobre esse assunto, um pouco mais. Ali eu falei sobre identificarmos o quanto é importante lidar com o incômodo e não tratar como algo normal, natural, nós nos incomodarmos com algumas coisas. É um pouco como se fosse a febre no caso de uma criança. Às vezes a criança está aparentemente bem, mas ela está com febre. Então a gente precisa investigar para entender o que ela está passando. O incômodo ele é um pouco como a febre na minha visão. Se aquilo ali está acontecendo, não está te fazendo bem, né, está te causando esse incômodo, essa é a febre. E aí a gente precisa avaliar o que está acontecendo. E muitas coisas podem ser o motivo do incômodo. A gente sente muito incômodo quando a gente decide mudar de vida, acessar novos ambientes, novos resultados, e a gente tem contato com pessoas da nossa família ou amigos que estão lá atrás com a nossa antiga versão, e eles falam com a gente sobre coisas e situações que nos remetem à nossa antiga versão, porque eles não conseguem ainda enxergar aonde nós estamos olhando, onde nós estamos vendo, né? Eles não conseguem ter a visão que nós temos. E isso nos causa incômodo. O incômodo ele é gerado também muito pela falta de comunicação, por muitos sapos engolidos. No caso de um relacionamento entre um casal, ou até de um relacionamento com filhos, se causa incômodo quando não se fala. Às vezes você, como mãe, quer evitar falar, poxa, da bagunça, mas todos os dias tem bagunça. Muito melhor seria do que ter esse incômodo diário, ter uma conversa mais séria, uma decisão mais séria, algo realmente que pudesse causar uma mudança de atitude nas crianças. Né? Aqui em casa eu precisei falar para as crianças em relação aos brinquedos jogados, que era algo que sempre me incomodou muito, porque dá uma sensação de bagunça e você, sem perceber, a bagunça externa ela também começa a vir para dentro de você. E só do fato de eu falar, poxa, olha, o que eu encontrar no chão, eu vou doar para uma outra criança, porque vocês não estão guardando e não estão dando valor, não estão cuidando dos seus brinquedos. É algo leve, mas que me evita ficar engolindo aquele incômodo. Eu tô falando exemplos assim ao máximo, né, hoje, para que fique claro para você. Às vezes com o seu esposo, na relação ali do casal, ou seu namorado, ou a pessoa que você tem em um relacionamento, falta comunicação. E não é que eu acho que a gente tem que estar conversando sobre tudo o tempo todo. O que eu sempre falo é que se o assunto é importante, você precisa se planejar como você se planejaria para falar, às vezes, com uma pessoa no seu trabalho. Você faria uma pauta, você pensaria como não magoá-la, você pensaria estrategicamente no que trazer. Eu falo que a conversa no casamento ela tem que ser igual a uma conversa no trabalho. E podem me julgar ou podem não entender, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Não é porque falta intimidade, não por isso, não vou tratar com frieza, mas é porque você está dando a mesma importância para o assunto que você dá no ambiente de trabalho. E não apenas vomitando ali um tema, sem pé nem cabeça. Quando a gente vai falar sobre algo no trabalho, a gente pensa em todas as possibilidades, em todas as defesas, em tudo que pode ser falado, em tudo que a gente precisa resgatar. A gente se prepara para essa conversa, a gente analisa, a gente busca, a gente pensa melhor nas palavras que a gente vai usar para traduzir o que a gente quer, porque a gente tem um respeito ali pela pessoa que a gente vai falar e também um cuidado com a informação que vai chegar e como ela vai ser aceita. Mas eu vejo que no ambiente familiar isso não existe. E quando a gente começa a tratar dessa mesma forma, fazer pauta, pensar, quase que ter a conversa antes para você testar se, poxa, o que você está falando, da forma como você está falando, realmente faz sentido, se é o momento e se vai agregar. Então são várias perguntas que a gente precisa se fazer. E às vezes o incômodo vem da falta de comunicação. Então você começa a se incomodar com aquela pessoa. Ela chega, né, dentro de casa e você se sente incomodado ao invés de se sentir feliz. E ao invés de se sentir amado. E às vezes é só uma necessidade de encarar o incômodo e entender que o incômodo vem dessa falta de comunicação, de conversa. E talvez uma conversa de alto nível, que talvez você nunca tenha tido.
sejam só conversas picadas, conversas que não levam a lugar nenhum, conversas cansativas, conversas que não são estratégicas, que não fazem a pessoa repensar e pensar naquilo que ela está fazendo, né? Conversas um pouco vazias ou um pouco cheias de sentimento demais, mas sem ali um porquê realmente. E são tantos exemplos desses incômodos com uma pessoa. Pode ser pelo jeito que a pessoa fala, pelas coisas que ela fala, pelo modo como ela fala, ou como ela vive, ou como ela é. Mas aí vem a questão, será que o nosso jeito é perfeito? Será que não tem alguém olhando de fora e também olhando pra nós e falando, nossa, não gosto do jeito que ela fala, que ela se porta? E se a gente alimenta esse julgamento para outras pessoas, nós também seremos julgados. Porque acaba sendo um julgamento, esse incômodo. Do olhar para uma pessoa, um lugar e achar que não é o melhor do que poderia ser, que não é verdadeiro, que não é bom. Esse incômodo é muito mais um incômodo de aceitar as pessoas como elas são, e entender que nós só vamos ser aceitos como nós somos se nós também fizermos esse movimento de aceitá-los. Olha quantas coisas a gente precisa pensar além do que está acontecendo na nossa vida. Talvez você pegue agora, através desse áudio, e jogue ali uma mochila de 10, 15 incômodos que você sentiu essa semana, e que era só uma questão de você encarar cada um dos assuntos. Poxa, se é com o marido incômodo, vou conversar. Se é com o filho incômodo, vou encontrar uma orientação do que fazer. Vou perguntar para uma outra mãe como ela faz. Você entende que é simples? E os incômodos, eles são nada mais do que janelas abertas que nós deixamos, não tratamos, e depois a gente ainda vai culpar alguém pelo incômodo. Ah, é a situação tal, é o fulano tal. Não, ei. Não tem culpa ninguém aqui nessa história. O incômodo, ele nasce em você e ele pode ser resolvido por você. Essa é a grande chave. E se você tem consciência dos incômodos atuais na sua vida, que era o primeiro passo da conversa de ontem, e que hoje você possa tomar atitude. Porque se você continuar assistindo esse incômodo, ele pode crescer e ele pode te bloquear de boas amizades, de bons avanços, de boas experiências que você pode viver apenas por conta do incômodo. Quantas pessoas estão estagnadas na vida porque são extremamente incomodadas com tudo, então elas não conseguem criar vínculos, não conseguem que os filhos criem vínculos, porque em tudo elas colocam o incômodo na frente. Que sirva de uma reflexão profunda, mas também de uma ação. Uma reflexão com ação. E com certeza mudanças vão acontecer na nossa vida depois da gente deixar de se incomodar e começar a encarar cada incômodo como um aprendizado, como uma forma de um feedback de que algo não tá bom e que a gente só precisa ir lá e reagir. Façam um excelente dia.